Olá, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um teorema bem interessante, pouco falado, pouco mostrado, que é o teorema de Fick. Ele é um teorema que ele é utilizado para o cálculo de áreas de polígonos simples, polígonos sem furos, onde os lados não se cruzam, e polígonos construídos sobre uma malha quadriculada, tá? E cujos vértices são os nós dessa malha. Então, o teorema de Fick diz que, dado um polígono simples P, construído sobre uma malha quadriculada Z por Z, né, de números inteiros, ou seja, eu tenho o mesmo lado, o mesmo comprimento, né, os quadradinhos aqui têm lados iguais, né, e cujos vértices são os nós dessa malha, então a sua área é dada por essa expressão aqui. A área de P vai ser B sobre 2 mais I menos 1, onde B é a quantidade de pontos da borda e I é a quantidade de pontos internos. Então, para ilustrar, eu trouxe essa figura aqui, ó, desenhada nesse pedaço de malha quadriculado aqui. Essa figura em vermelho, onde eu destaquei aqui os pontos em preto, que são os pontos sobre a borda, que estão nos vértices da malha, e os pontos em laranja são os pontos que estão nos vértices da malha, porém na região interna do polígono. Então, os pontos em preto seria o nosso B e os pontos em laranja o nosso I. Então, o teorema de Fick nos garante que a área desse polígono vermelho aqui, destacado por exemplo, é B sobre 2 mais I menos 1. Bom, a demonstração desse teorema, que é o objetivo do nosso vídeo de hoje, ela vai levar em consideração a área não de um quadradinho da nossa malha, mas a área de meio quadradinho. De modo que eu trouxe aqui a mesma malha dividida em triângulos. Tá? Então, se a área de um quadradinho é uma unidade de área, a área de meio quadradinho, ou seja, de cada triângulozinho, vai ser meio unidade de área, certo? Então, nossa demonstração ela vai tomar por base o seguinte fato. Eu posso pegar esse meu polígono inicial aqui, original, e posso dividir ele aqui em vários triângulozinhos de área meio. De modo que a área do nosso polígono P, bom, se eu vou pegar a minha figura e vou dividir no número n de triângulozinhos, então a cada área é meio, como são n triângulos, meio vezes n. Então, o objetivo da nossa demonstração, e ela já começou, é encontrar esse n em função de B e de I. Beleza. Bom, vamos recordar uma coisa importante. Lá da geometria plana, a gente sabe que a soma de
dos ângulos internos de um polígono é dado por n menos 2 vezes 180 graus, ok? Onde esse n representa o número de lados do polígono. Bom, no caso do polígono, o número de lados sempre corresponde ao número de ângulos que esse polígono tem. Então, a gente vai utilizar essa expressão para ser a base da nossa demonstração, ok? Então, vamos lá. Qual é a nossa ideia aqui? Bom, eu quero, a princípio, calcular a soma dos ângulos dessa minha figura, ok? Mas eu vou fazer isso de uma maneira organizada. Eu vou calcular essa soma com base nos pontos, tanto da borda quanto nos pontos internos. Bom, eu vou começar pela parte mais simples, que são os pontos da borda. Se eu pego um ponto qualquer da borda aqui, claro que eu estou desenhando essa figura, gente, limitada aqui, mas essa demonstração, tá? Você poderia expandir essa figura aqui indefinidamente, que a nossa demonstração não seria afetada. Então, se você pegar um ponto qualquer do interior da figura, bom, ele contribui com 360 graus, tá? Na nossa contagem dos ângulos. Então, se eu trouxer, né? Vou tentar fazer isso aqui. Essa minha malha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Preciso estar aqui. Vamos ver se eu consigo. Se eu trouxer essa minha malha aqui para cima, a ideia é contabilizar, tá? Contabilizar quantos triângulozinhos compõem a minha malha, certo? A minha figura. E aí multiplicar cada um desses triângulozinhos por meio, tá? Bom, entretanto, como eu falei antes, cada ponto interior aqui contribui com 360 graus. Então, eu vou começar chamando a quantidade de pontos interiores de I. Então, I. Deixa eu voltar aqui para I é o número de pontos interiores, ok? Bom, então eu vou chamar aqui de SI maiúsculo. Eu vou chamar a soma dos ângulos de cada um dos pontos interiores. Então, se são I pontos, você vai ter cada um deles contribuindo com 360 graus vezes I. Beleza. Eu tenho, portanto, essa informação aqui. Bom, para os pontos da borda, eu tenho dois tipos de pontos. Eu tenho aqueles pontos da borda que são vértices da figura, certo? Esses que eu estou circulando aqui, por exemplo, são os vértices da figura. E eu tenho pontos da borda que estão na borda, mas não são vértices. Esse aqui não é vértice. Esse aqui não é vértice. Esse também não. Esse também não. Esse também não, por exemplo. Então, eu posso dividir
os meus pontos da borda, né? Eu vou chamar aqui de Bzão. O número de pontos da borda. Eu posso dizer que Bzão vai ser B1 mais B2. E quem é ou quem são B1 e B2? Bom, eu vou dizer que o meu B1 são os pontos da borda, pontos são os vértices do polígono, certo? Enquanto o meu B2 são os pontos que não são os não vértices, vamos dizer assim, não vértices do polígono. Ok? Então, recapitulando, os pontos B1 são aqueles pontos da borda que são vértices do polígono, como esses que eu estou circulando aqui. Enquanto que os pontos B2 são aqueles pontos que estão na borda, mas que não são vértices. Bom, então, de modo que B1 mais B2 é o nosso B. Vou deixar essa informação registrada aqui também. Beleza? Bom, com quantos graus os ângulos B1 e B2 vão participar na contagem total dos ângulos da figura? Bom, vamos começar pelo B1. Os vértices, os pontos que são vértices, né? A gente vai precisar usar essa fórmula aqui, né? Porque se eu tenho uma figura lá, qualquer, eu quero contar a soma dos ângulos internos, eu uso, né, essa fórmula, que justamente essa fórmula toma como base os vértices da figura, os ângulos formados ao redor dos vértices da figura. Então, no caso de B1, os ângulos em torno, a soma dos ângulos em torno de B1 vai ser o quê? Bom, eu vou chamar de S. B1 vai ser B1 menos 2 vezes 180. Ou seja, tenho B1 pontos nos vértices, menos 2 vezes 180. Isso vai me dar SB1, soma dos ângulos, dos ângulos vindos dos pontos B1, ou seja, os vértices do polígono. Então, mais uma informação que eu vou registrar aqui. Por sua vez, os pontos, vamos voltar para a malha aqui, para o desenho. Os pontos que não são vértices do polígono, por exemplo, este daqui, ele vai contribuir sempre com 180 graus, certo? Aqui, ó. Tá? Então, para cada um desses pontos, eu vou ter 180 graus. Então, a soma dos ângulos vindos dos pontos B2, que são aqueles pontos da borda que não são vértices, vai ser 180 vezes B2, certo? Muito bem. Bom, então, vamos juntar agora as nossas informações. Bom, se eu somar SB1 com SB2, eu tenho, vamos dizer assim, eu vou ter a soma dos ângulos
da borda, dos ângulos vindos de pontos da borda. Eu vou chamar de SBzão. SBzão é SB1 mais SB2. Então agora vamos organizar nossas ideias. Recapitulando. SB1 é a soma dos ângulos dos pontos B1, tá? Ou seja, se eu somar todos os ângulos que estão na borda e são vértices do polígono, com quantos ângulos qual é que soma é essa? Bom, vai ser B1 menos 2 vezes 180. Se eu somar os ângulos vindos dos vértices, dos pontos que não são vértices do polígono, que estão na borda, mas não são vértices do polígono. Bom, essa soma vai ser 180 vezes B2. Se eu tiver B2, pontos que não são vértices do polígono, apesar de estar na borda. Então, SB vai ser a soma dos pontos que estão na borda, vai ser, portanto, SB1 mais SB2, certo? Então, eu vou fazer SB. Quem vai ser o nosso SB? O nosso SB é SB1 mais SB2. Então, vai ser B1 menos 2 vezes 180 graus, mais SB2, que é 180 graus vezes B2. Aparece 180 aqui e aqui. Eu vou colocar 180 em evidência. Então, o nosso SBzão vai ser 180 graus, que multiplica B1 menos 2, mais B2. Só que, observem uma coisa. B1 mais B2, B1 mais B2 é B. Então, eu posso escrever o seguinte: já que B1 mais B2 é B, eu vou ter que SBzão vai ser Bzão menos 2 vezes 180 graus. E aí eu tenho mais uma informação importante. Ou seja, eu já consigo determinar o número de graus, de ângulos, a forma dos ângulos dos pontos que vêm da borda. E eu sei determinar já a soma dos ângulos provenientes dos pontos internos, ok? Então, se eu quero saber qual é a soma dos ângulos dessa figura, basta somar SB mais SI. Então, eu vou chamar essa soma de S. S vai ser SBzão mais SIzão, ok? Portanto, a nossa soma vai ser igual. Bom, SBzão é Bzão menos 2 vezes 180, enquanto que SIzão é 360 vezes I. Eu tenho 180 e lembrando que 360 é 2 vezes 180. Então, posso colocar 180 em evidência. Então, nós vamos ter que S vai ser 180, que multiplica Bzão menos 2, mais 2i. Ou seja, né? Eu tenho, portanto, que a soma de todos os ângulos da minha figura, em função dos pontos da borda e dos pontos internos,
é dado por essa expressão aqui. Ok? Muito bem. Bom, só que quantos... isso é a soma de todos os ângulos da figura, tá? Da nossa figura lá, da nossa malha quadriculada, da nossa figura original, essa figura aqui, tá? Bom, essa é a soma de todos os ângulos, tá? E a minha ideia é dividir essa figura em um número n de triângulozinhos cuja área de cada um deles é meia unidade de área, né, conforme a gente adotou no início da nossa demonstração. Então, a nossa área, né, em função de n, vai ser meio vezes n, certo? Então, bom, se a soma dos ângulos é 180 vezes Bzão menos 2 mais 2i, o que eu vou fazer aqui agora? Bom, eu vou dividir, passar esse 180 dividindo S. Então, S dividido por 180 graus vai ser igual a Bzão menos 2 mais 2i. Mas o que é S dividido por 180 graus? Bom, agora vem o pulo do gato. Essa é a soma de todos os ângulos da figura, certo? Quando eu divido por 180, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, S dividido por 180 vai ser exatamente N, né? Então, se eu tenho a soma de todos os ângulos da figura, todos os ângulos, todos, tá? Eu divido por 180, eu tenho a quantidade de triângulos em que essa figura foi dividida. Então, S dividido por 180, a soma de todos os ângulos da minha figura, dividido por 180 graus, já me dá vai ser igual ao meu N. Então, eu tenho que N vezes N, perdão, vai ser igual a Bzão menos 2 mais 2i. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos os lados por meio. Meio vezes n vai ser igual a meio vezes essa expressão aqui. Bzão menos 2 mais 2i. Mas lá no começo, o que era meio vezes n? Bom, nós adotamos que a área de cada triângulozinho é meia unidade de área. Portanto, a área do nosso polígono P vai ser meio vezes n. Então, voltando para cá, o que é meio vezes n? Meio vezes n é a nossa área. Portanto, a área do nosso polígono P, que é meio vezes n, vai ser, aplicando aqui a distributiva, vai ser B sobre 2, já colocando na ordem, né? Mais 2i dividido por 2 mais i, e 2 dividido por 2, menos 1. Certo? Então, essa daqui é, portanto, a demonstração do nosso teorema de Fick. Ou seja, eu quero determinar a área de um polígono, tá? Construído sobre uma malha quadriculada, ok? Em função do número, da quantidade de pontos na borda e quantidade de pontos interiores ao polígono, internos do polígono, eu uso de fato essa expressão aqui, que a área vai ser B sobre 2, onde B é a quantidade de pontos da borda, mais I menos 1, onde I é a quantidade
de pontos internos do nosso polígono, ok? Então tá aí demonstrado. E para a gente finalizar o nosso vídeo, vamos calcular aqui rapidamente para essa nossa figura aqui tão complexa, tá? Como é que nós calcularíamos a área desse nosso polígono aqui? Bom, vamos contar. Quantos pontos estão sobre a borda? Vamos lá. Eu vou circulando aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos sobre a borda. Então, o nosso Bzão é 12, certo? Nosso Bzão é 12. E agora eu vou contar os pontos interiores. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos interiores. Então, o nosso I é igual a 25. Então, Bzão é 12 e Izão 25. Portanto, a nossa área do nosso polígono vai ser 12 sobre 2 mais 25 menos 1. Portanto, a área desse nosso polígono vai ser 12 sobre 2 vai dar 6. 25 menos 1 dá 24. Então, 6 mais 24. A área do nosso polígono aí vai ser 30 unidades de área, certo? Então, tá aí calculado, tá aí, portanto, demonstrado esse teorema tão bonito, o teorema de Pick, que é um teorema que calcula uma área, uma figura desenhada sobre uma malha quadriculada, simplesmente em função do número de pontos da borda e do número de pontos interiores ou internos ao polígono. Então, é uma expressão bem simples, né? Uma fórmula bem simples, basicamente é uma divisão e uma soma, uma subtração, e você consegue calcular facilmente a área de polígonos construído sobre uma malha quadriculada, ok? Então, lembrando que o polígono precisa ser um polígono que não pode ter furos, né? Os lados não podem se cruzar. Então, em vez de você ficar perdendo tempo lá calculando os triângulos, calculando a área total, tirando a área dos triângulos e tal, basta você aplicar o teorema de Pick aí que você tem o cálculo preciso da área. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.